Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola ministerial. Vamos estar falando do texto de Gênesis hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. O Alan está aqui com a gente também, né, Alan? Mais uma vez. Dá uma saudação para o pessoal aí. Um grande prazer estar aqui de novo, né? Para mais uma vez a gente aprender juntos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Ok, gente. Hoje então nós vamos falar propriamente dita sobre o livro do Gênesis. Mas antes da gente começar aí, né, vamos orar, vamos pedir discernimento ao Senhor, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos orar? Feche os seus olhos aí. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, te damos graças por esse tempo, Senhor, onde temos separado para estudar a Tua palavra, para aprender da Tua palavra. A nossa oração, Senhor, vai no sentido que Tu venha, Senhor, abrir o nosso coração e a nossa mente, de cada um de nós, Deus, que possamos agora, se sermos ministrados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, que venhamos aprender da Tua palavra. Senhor, queremos aprender, Senhor, para podermos ser testemunhas vivos, Senhor, do Teu nome, testemunhas vivas, Senhor, do Teu poder sobre essa terra. Amém. Fala conosco nesse tempo de ensino, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, vamos lá? Nós vamos então começar sobre o livro de Gênesis hoje, né? Nós falamos de uma forma geral sobre o Pentateuco na última aula, nós falamos sobre os 5 livros do Pentateuco e hoje nós ficamos de entrar no livro do Gênesis. Mas antes de entrar no livro do Gênesis, deixa eu te falar uma coisa. Dentro da visão teológica, entre os teólogos, nós falamos que existem 3 formas de leitura da Bíblia. Nós temos primeiro, a mais comum usada dentro das igrejas, né, que é a forma de leitura fundamentalista. O que vem a ser a forma fundamentalista? É aquela que você olha para o texto bíblico e você realmente tem plena certeza do que está escrito aqui, do que está redigido nos textos, os fatos foram exatamente como aconteceu. Como diz na própria Bíblia, né? Não pode ser acrescentada uma vírgula ou tirada uma vírgula. Aqui está, completamente, exatamente como foi a narrativa. E nós também temos uma outra visão que é histórico-crítica, que os autores, os pensadores, os teólogos, eles vão olhar para o texto, eles vão fazer perguntas ao texto e eles vão buscar respostas no texto e na história. Vão abrir um pouquinho o universo da pesquisa bíblica. E também nós temos, por outro extremo, que é o racionalista, a forma racionalista, aonde algumas pessoas olham para a Bíblia e começam a afirmar, não, isso não pode ser verdade, isso é impossível. Eles tiram completamente a fé e trabalham somente a razão, ok? Nós vamos ver um pouco dessas 3 formas de leitura, mas hoje nós vamos começar pela fundamentalista, que é a visão, a forma de leitura que nós usamos dentro da nossa igreja, ok? Então vamos lá para essa forma. É bom também estar dizendo aqui, né, que essa forma fundamentalista, ela é uma forma que dentro, se nós podemos dizer assim, da ciência teológica, ela não tem como nós embasarmos muito bem, não é nem embasar, nós sustentarmos esse fundamentalismo dentro da história. Alguns textos, vai sair um pouquinho dessa afirmação. Nós vamos usar a forma fundamentalista, ela usa a fé em primeiro lugar. Depois vai usar a história, depois vai usar as outras ferramentas que tem para sustentar o texto. Nós vamos trabalhar o livro de Gênesis hoje, vamos começar pelo autor e pela data do livro. Dentro dessa forma fundamentalista, o que esses autores falam? Que o fundamentalismo diz que quem escreveu tanto o Pentateuco
E o Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, né, afirma quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Pastor Fábio, Sim, já introduzindo aqui uma pergunta. sim. Existe um consenso de todos os pesquisadores fundamentalistas de que Moisés ele realmente escreveu todos esses livros do Pentateuco, incluindo o Gênesis? Existe um consenso de que foi Moisés, é 100% ele e acabou? Vamos lá. Pelo fundamentalismo, a gente não conseguir embasar ou sustentar, errei de novo, né? A palavra é sustentar algumas coisas. Essa questão da autoria e da data do livro, Alan, não tem como sustentar muito. Então vão aparecer vários pensadores, teólogos fundamentalistas que eles também vão dialogar entre si. Existe um teólogo fundamentalista, e até da Assembleia de Deus, que é... Ai, Jesus, esqueci o nome dele agora. Daqui a pouquinho eu lembro, esqueci. Ele é Antônio Gilberto. Antônio Gilberto é um cientista, entendeu? Ele foi de marinha, foi um almirante, ele também foi um cientista da NASA brasileiro, que teve um tempo lá, então um homem muito inteligente, mas ele é um teólogo fundamentalista. E ele vem dizer, e até tem umas notas na Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, aonde ele vai até mesmo trazer alguns aspectos da visão histórico-crítica para dentro do fundamentalismo. Então, o que a gente pode afirmar, então, respondendo a sua pergunta? Não tem um consenso, não tem... todos eles fecharam numa coisa. Nós vamos ver depois, já na visão histórico-crítica, que os teólogos dessa linha, aí sim, eles são fechados na teoria das fontes. Nós vamos ver isso depois, ok? Mas vamos voltar aqui. Então, dentro dessa discussão, vamos tomar, então, por base, dentro do fundamentalismo, né, que Moisés é o autor do Gênesis. E nós vamos ver aqui, vamos tentar sustentar essa posição. Ainda existe alguma discussão em relação a isso, a esse escrito. Alguns acreditam que Gênesis foi escrito por Moisés, sim, depois do ano de 1400. Enquanto os outros acreditam que o livro do Gênesis foi escrito por volta do ano 1600, depois já da morte de Moisés. E esses escritos são atribuídos a Moisés, ok? Então a gente já começa vendo aí a questão da data. Se foi por volta do ano 1400 ou se foi por volta do ano 1600. Já começa essa discussão. A autoria de Moisés, ela permaneceu incontestável por muito tempo dentro dos teólogos fundamentalistas. No entanto, quando se passa o tempo, surgiram algumas perguntas, surgiram algumas questões que esses próprios autores, esses próprios teólogos começaram a se questionar entre si. Existem aqueles que acreditam que o livro de Gênesis foi escrito por vários autores durante vários anos, como é o caso que eu falei do Antônio Gilberto. Ele vai até trazer aí, né, a teoria, a tradição javista, heroísta, sacerdotal, deuteronomista, que a gente já viu um pouquinho na semana passada. Outros, eles sugerem que talvez o livro do Gênesis tenha sido escrito por uma só pessoa, por um só autor, que viveu no período posterior a Moisés, pastor, por volta do ano de 1200. Quais seriam, então, esses períodos em que o Gênesis poderia ter sido escrito? Foi no período, né, de Josué, então, ou foi no período dos Juízes? Tá, nós vamos ver isso aqui um pouquinho abaixo, olha lá. A gente vai ver quando esse livro foi escrito, e a gente vai ver que não tem muito esse consenso. Ele vai girar aí, ele vai se mover dentro do ano 1200 a 1600, de repente até um pouquinho mais. Mas considerando que Moisés
escreveu, foi o autor do livro de Gênesis, nós vamos ver que isso foi escrito no 2º milênio antes de Cristo. Aproximadamente, então, nos anos 1400, é o período de vida de Moisés ali. O conteúdo do livro claramente indica que ele foi escrito no início da história do povo de Israel. Então, a gente já começa a fazer outras perguntas mais. Mas, apesar disso, não é possível a gente determinar com exatidão em que momento Moisés escreveu a sua obra, tá? Alguns estudiosos, eles acreditam que ele escreveu o Gênesis durante a peregrinação do Êxodo. Esse período de caminhada do Êxodo. Talvez até antes dos israelitas ter saído do Egito, quando ele estava ali ainda se preparando para esse percurso, se preparando, sendo moldado por Deus para esse tempo. Outros teólogos estudiosos já vão defender que ele escreveu esse livro de Gênesis durante a 2ª geração do Êxodo, ou seja, nos preparativos para a tomada de Canaã. Depois que saíram do deserto, quando acamparam após o Rio Jordão, depois da travessia do Jordão, e eles ficam por um tempo ali, então ali eles começam a escrever esse livro. Aí você já está vendo que não tem um consenso muito grande. É uma coisinha um pouco complicada, queridos, mas é interessante a gente ver isso, ok? Também existem os críticos que não aceitam a autoria de Moisés, possuem outras opiniões. Alguns sugerem que o livro foi escrito no tempo de Josué. Ou seja, se é no tempo de Josué, pouco depois de Moisés, quer dizer que Moisés já tinha morrido. Ele deixa algumas coisas escritas, ele deixa algumas coisas dentro da tradição oral e outra pessoa escreve. E isso também dura um tempo para ser escrito. Mas também existem outros pensadores, mesmo dentro da visão fundamentalista, que vai pensar, que vai dizer que foi escrito no período dos Juízes, o livro dos Gênesis. Ou seja, um período muito à frente, né? Muito à frente. Muito depois de Moisés, né? Quando o povo já havia se estabelecido já ali na terra de Canaã, né? Que começou o período ali dos juízes, né? Inclusive Gideão, Sansão, eles foram juízes e por aí vai, né? Então você vê que é um tempo muito à frente. Né? E também tem um outro grupo, que aí eles já se achegam mais perto vamos dizer assim, da leitura histórico-crítica, que vai ainda deixar uma margem que o Gênesis pode ter sido escrito no começo do período da monarquia, ou seja, depois um pouco, né, ali na época de Salomão já, então no século X, e pode ter sido terminado esse escrito por volta do século VI, já lá no cativeiro na Babilônia. Nós vamos ver isso melhor quando a gente falar sobre a questão da forma de leitura histórico-crítica. Então, não tem um consenso. Mas quando se diz que Moisés foi quem escreveu do livro do Gênesis, vamos tomar por base isso, porque na visão fundamentalista ela vai trabalhar muito isso, né? Quando nós falamos nas nossas igrejas e lemos em alguns livros que Moisés foi quem escreveu do livro de Gênesis, não se está afirmando que ele tenha escrito o livro como nós conhecemos hoje. Esse livro ele pode ter sido corrigido. E nós vamos ver alguma coisa aqui que vai nos levar a afirmar isso. O correto, então, seria afirmar que Moisés, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele compôs a parte essencial do livro do Gênesis. Aí nós já vamos para um pensamento que está mais palpável, entendeu? A gente pensar que um homem, Moisés, ele escreve a parte essencial do Gênesis.
Eu já me identifico mais um pouquinho dentro desses pensamentos fundamentalistas, dentro dessa área aí, dentro desse pensamento, que ele compôs a parte essencial. Todos os eventos narrados no livro acontecem antes de Moisés. O livro do Gênesis ele não vai falar sobre Moisés. É interessante e importante a gente saber disso. Você não vai encontrar no livro do Gênesis a pessoa de Moisés. A pessoa de Moisés ela vai surgir depois do Gênesis, lá no Êxodo. Aí que vai aparecer o nome Moisés. Então, pastor, de acordo com a visão fundamentalista, Moisés estaria narrando um evento que aconteceu muito antes da existência dele. Então ele está narrando um evento que aconteceu no passado dele, certo? Então ele estaria baseado em alguns escritos ou em algum relato que foi sendo passado, hereditariamente, alguma coisa desse tipo? Você lembra que a gente falou há umas aulas atrás, eu não estou lembrada se foi na primeira, na segunda ou na terceira, nós falamos sobre a questão da tradição oral. Então, nessa época de Moisés, a tradição oral era muito forte. Então, o que esses pensadores eles se embasam? Que Moisés, ele escutou essa história, entendeu? Dentro dessa tradição oral, e aí ele tenha escrito isso aí sob forma narrativa. Outros também pensam que não somente ele recebeu essas informações de tradição oral, mas que também recorreu a alguns escritos. Mas é interessante a gente pensar que nessa época aí que Moisés é criança, é jovem, aí começam a aparecer a primeira forma escrita da humanidade. Que são, se eu não me engano, ali os cuneiformes, não é isso? O papiro, esse tipo de coisa. Entendeu? Começa aí. Então, dá pra gente se chegar mais à questão da tradição oral, ok? Também queria falar, não sei se você consegue falar pra gente aí, Alan, quais são as possíveis atualizações do livro de Gênesis. Se a gente fala que Moisés escreveu a parte essencial do livro, então nós também vamos poder ver que tem parte que não é tão essencial, que são atualizações do livro. Nós temos um exemplo aí, no capítulo 36, se eu não me engano. Dá para você trabalhar isso com a gente aí? Pode pegar um pouquinho mais em cima, porque a gente precisa aí admitir isso, não é isso? Entendi. O que o senhor falou, na verdade, a gente consegue observar bem nesse capítulo 36 de Gênesis, mais especificamente falando no versículo 31, que vai dizer assim: esses foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Ou seja, você pega esse versículo no texto de Gênesis e ele já faz uma menção que existiria uma monarquia em Israel. Mas a monarquia que a gente observa, que começou em Israel, você só vai observar isso lá no livro de Samuel, que é quando começa com Saul, Samuel ele vai lá, ele levanta lá o Saul, ele é levantado como rei. Então você vê que no texto de Gênesis, que é o primeiro livro aí do Pentateuco, ele já faz uma menção à monarquia de Israel, muito antes dela acontecer. Então uma das correntes de pensamento é que isso foi introduzido posterior à época de Moisés. Estou certo, pastor Fábio? Sim, é isso mesmo. É por isso que nós afirmamos, dentro dessa visão fundamentalista, que o livro possui termos gramaticais, nomes de pessoas e lugares que não eram do tempo de Moisés. Entendeu? Então, aí já vai nos levar para um pensamento mais da questão histórico-crítica. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso melhor nas próximas aulas aí. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos para dentro da nossa realidade. Vamos entrar, então, porque realmente interessa a gente do livro de Gênesis. Eu quero falar um pouquinho sobre os propósitos desse livro. Por que esse livro foi escrito? Quais os principais propósitos do livro de Gênesis?
O que o autor, sendo Moisés, tendo acréscimo, não tendo, já dentro de todas as formas de leitura, né, existe um rito no livro, existe uma cronologia dentro do livro. E se a gente abre o livro de Gênesis, a primeira coisa que nós vamos ver dentro desses propósitos do livro de Gênesis, a primeira parte do livro, ela vai revelar a soberania de Deus na criação do universo. O livro do Gênesis, ele vai trazer isso. Não importa qual seja a forma de leitura. Cada um vai dizer de uma forma. Mas o livro do Gênesis, a primeira parte, ele vai revelar a soberania de um Deus. Um Deus que ele é o quê? Que ele é poderoso. Um Deus que foi capaz de criar um homem que é tão perfeito. Essa semana eu tive num médico, que eu estou fazendo ainda o acompanhamento desde do acidente de moto que eu tive, né? E o médico falou uma coisa comigo. Nós, seres humanos, somos muito perfeitos. Tudo funciona de forma muito ordenada. Ele falou comigo assim: se você comer uma coisa muito salgada, ela vai te dar sede. Se você tiver sede, você vai tomar água. E se você tomar água, esse sal ele vai ser colocado para fora através da urina. Então, e se você comer uma coisa muito doce, vai ter um processo. O organismo ele é perfeito, ele precisa trabalhar de forma perfeita. Ele se defende, ele se guarda, ele retém aquilo que ele precisa, ele expulsa aquilo que ele não precisa. E se a gente for ver, isso não é só no homem. Isso são em todos os animais. Na cadeia, ele é assim. Então, a primeira parte do livro do Gênesis, ele vem afirmar uma coisa para mim e para você. Vou falar agora até para de repente você que está nos escutando, vendo esse vídeo e que pensa que é ateu, que se diz ateu. Existe um Criador. Existe um ser supremo para poder ter criado um homem, os animais, de forma tão perfeita. Isso não é obra do acaso. O Gênesis, a primeira parte do Gênesis, ele vai dizer uma coisa para mim e para você. Existe um ser perfeito que criou o universo e a humanidade e os animais. E para mim, para você, Alan, para nós, igreja, esse ser supremo tem nome: Deus. O Deus de Israel, o Adonai, Javé, o Eterno, ok? Então o primeiro propósito do livro do Gênesis é esse, entendeu? Revelar a onipotência de Deus, né? Exatamente. A segunda parte, ela já vem explicar a origem da humanidade e o pecado. Já vai falar ali quando Deus cria o homem, entendeu? Vai dizer pra gente que o homem pecou, ele vai trazer essa história aí, como entrou o pecado no mundo, e vai estar trabalhando essa questão, a segunda parte. A terceira parte do livro de Gênesis, ou seja, o terceiro propósito do livro de Gênesis, vai ensinar ao povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus. Ou seja, que Deus tem um plano para mim e para você. Que nós não fomos criados de qualquer forma. Nós somos criados para a adoração do Senhor. Nós somos criados para caminhar junto com Ele. Nós fomos caminhados para estar ali, juntinho com o Pai. Que aí nós começamos a entender, né? Dar-nos essa pista para a gente depois vir afirmar que Deus é o nosso Pai. Então o Gênesis já apresenta para a gente uma história de redenção. Depois que entra o pecado no mundo, ele já apresenta para a gente que ele tem um plano de redenção para a humanidade, certo, pastor? Exatamente. Porque o Pai, né, é Deus, ele cria essa humanidade
o pecado entra e depois ele vai começar a ensinar o povo de Israel quais são os propósitos do Eterno. E o propósito do Eterno, mesmo que o homem tenha pecado e se distanciado dele, mesmo que esse Deus tenha expulso o homem do paraíso, mas o propósito de Deus sempre foi, é e sempre será caminhar junto comigo e com você. Amém, né? Amém? Graças a Deus por isso, né? Exatamente. Deus caminha, Deus quer ficar perto de você, querido. Deus quer estar junto de você. O Gênesis, ele vai dizer isso para mim e para você. Ok? E uma última essência dos Gênesis também é mostrar pra gente como viviam os patriarcas da Bíblia. Exatamente. Né? Aí, o próximo passo do livro de Gênesis, o propósito do Gênesis, ele vai contar a história dos patriarcas. Quem são esses patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó, vamos dizer assim, os pais da fé, os pais que ali, no Novo Testamento nós temos os pais da igreja, aqui nós temos os pais da fé, nós temos os patriarcas da fé, nós temos aqueles que vão direcionar a esse povo a voltar a ser verdadeiros adoradores do Pai. Vai começar a introduzir aí, né, a questão de um Deus único. Em Israel existe um Deus único. As outras nações são politeístas, mas os patriarcas eles vão dizer uma coisa para esse povo: olha, só existe um Deus. Nós devemos caminhar com esse Deus. E, fechando aí essa questão dos propósitos do livro do Gênesis, ele vem revelar o início da história da redenção. Como você já falou um pouquinho. Apresenta um conceito totalmente monoteísta. Ou seja, o que eu acabei de falar, só existe um Deus. O Gênesis vai deixar claro, e isso vai estar sendo discutido em toda a Bíblia, comentado em toda a Bíblia. O verdadeiro Deus, ele é um Deus único. O povo de Israel adora a um Deus único, um Deus que é único, que é soberano, que é criador e que governa sobre todas as coisas. A última parte do Gênesis, logo depois que termina a questão dos patriarcas, vai estar nos trazendo isso, vai nos estar levando a entender a revelação da história da redenção. E aí bate um pouco com o que a gente viu lá na nossa primeira aula presencial, que é quando Deus chama um homem chamado Abraão e a partir dele faz dele, né, o seu povo, onde ele vai estabelecer as leis dele mais para frente, e é através desse povo que a gente tem toda essa história contada na Bíblia. Né? Isso aí, Deus chama Abraão, né, como eu falei lá naquela aula, né, Deus chama Abraão e a partir de Abraão, Deus vai formar a nação de Israel no decorrer dos anos. Deus vai sempre se revelar para Abraão de que forma? Abraão, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus soberano. Eu sou o Deus criador. Ele é o Deus único. É o Deus único. E ele queria um povo, formava um povo, chamava um povo para adorar a um Deus único. Hoje é muito fácil a gente falar de adorar só um Deus. Mas antigamente, na época aí, até mesmo do Egito, e depois disso, na época da tomada de Canaã, o povo de Israel, ele não era, até Deus fazer os grandes milagres, eles não eram muito acreditados não. Sabe por quê? Porque eles diziam o seguinte: esse povo hebreu aí, o povo de um Deus só, nós temos muitos deuses, os reis... Um Deus para cada situação, isso, né? O rei de Canaã, né? O rei de Jericó, ele dizia isso. Ele falava assim: não, jamais eles vão derrubar as muralhas. Eles não nem conseguir passar pelo rio Jordão, que o Deus Iã, que é o Deus protetor das águas ali do Jordão, não vai permitir que eles atravessem. Um povo de um Deus só não vai. E mesmo que eles atravessem o Jordão, eles vão se deparar com Baal e eles vão se deparar com Aserá. Aserá era a deusa, considerada a deusa mãe de todos os deuses. E eles tinham imensos deuses, uma quantidade imensa de deuses. E o povo de Israel
Um deusinho só. Então eles menosprezavam o povo de Israel por causa disso, né? Por causa do monoteísmo. Isso. O Gênesis vai afirmar que Deus chama Abraão para ser adorador de um Deus e quer criar um povo para adorar um Deus, o Deus único. E eles vão se deparar lá na frente que eles deveriam ser muito fracos, porque teriam um Deus só. Uhum. Isso, quando nós formos estudar o livro do Êxodo, nós vamos entrar muito nessa parte aí dos deuses. E eu quero terminar hoje falando de uma outra coisa, do esboço do livro de Gênesis. Uma coisa são os propósitos, outra coisa é o esboço do livro de Gênesis. O esboço eu pude aí dividir em 3 partes, tá? Nós vamos falar da história primitiva, da parte da história patriarcal e também da história de José. O livro do Gênesis, ele vai trocar nesses 3 pontos. Deixa eu com você isso aí, Alain. Pode deixar, né? Deixa aí? Fala pra gente aí. Então, a primeira parte que ele fala da história primitiva, ele vai, né, contemplar ali a descrição da criação do universo. Ele também vai falar sobre a queda do homem, né, que quando foi que começou o pecado na terra. E ele também vai relatar ali a genealogia de Adão até as gerações futuras, chegando em Noé. Então essa é a primeira parte aí do esboço que consiste na história primitiva. Primitiva. Né? É interessante a gente dizer que essa história primitiva, ela vai terminar em Noé. E se a gente for pensar em Noé, nós estamos falando um pouquinho depois da construção da Torre de Babel. Entendeu? Então, até nessa parte... Gênesis 11, né? Antes de Abraão. Isso aí, antes de Abraão. Então, nós estamos vendo que as gerações, elas são até Noé. Por quê? A gente vai falar das gerações, da história primitiva até Noé. Porque quando Deus olha para onde o homem estava caminhando, ele pensa... Não pode continuar dessa forma. Eu vou recomeçar. Então ele vai recomeçar a história e agora ele não chama mais só um homem, como chamou Abraão no começo. Agora ele vai chamar uma família. Que é Noé. E ele vai recomeçar a história da humanidade. Então nós estamos recomeçando a história primitiva do homem e da mulher. Entendi. Ok? Então, no capítulo 11, aí, no verso 9, a gente fecha a história primitiva. Se você pegar a sua Bíblia aí, se você puder, pega a sua Bíblia aí agora, você vai ver que a partir do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 11, verso 9, ele vai contar essa história até Noé, né? Até Noé. Já no capítulo 11, no verso 10, ele já vai começar uma outra história. Que é o chamado de Abraão, né? Capítulo 12. Isso aí. Entendi. Okay? E aí a gente já entra na segunda parte do esboço de Gênesis, né? Que é a história patriarcal. E que ele vai começar, né, falando das gerações de Sem, que é um dos filhos de Noé, né? E aí ele vai introduzir a história até Abrão. E aí ele vai falar também das gerações, né? De Isaac, de Ismael e também de Esaú. Exatamente. Os patriarcas, eles estão dentro desse contexto todo aí. É interessante a gente ler o texto do Gênesis. Na última aula, né? Já tem aí 2 semanas, que semana passada eu estava... ministrando sobre a Santa Ceia, estava pregando no culto de ceia, que foi o primeiro domingo. Então, na aula anterior, a gente estava falando sobre essas questões também, patriarcal, nós falamos alguma coisa disso aí. E o interessante, queridos, a gente vê aqui que essa geração dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles têm os seus descendentes. Tem aí Ismael, tem Isaac, tem Esaú. Isso vai até praticamente José, que é filho de Jacó. Exatamente, que ele teve o seu nome trocado para Israel. Então, essa história patriarcal é o maior bloco. Entendeu? Ela vai aí do capítulo 11 até o capítulo 37. Lembra que eu pedi na aula passada, né, que eu estava falando, para a gente ler o livro do Gênesis? Começar uma leitura nova do Gênesis,
Então, começa a estudar o livro do Gênesis agora. Não só ler, mas você começa a estudar dentro disso que a gente está conversando aqui, o esboço do livro do Gênesis. A primeira parte, a história primitiva, do capítulo 1 ao capítulo 11, verso 9. A segunda parte, a história patriarcal, que vai do capítulo 11, verso 10, até o capítulo 37, 1. Você vai ver essa história. Se você quer conhecer alguma coisa sobre a história primitiva da humanidade, onde você vai? Você vai na história primitiva, né? Que é a primeira parte do Gênesis. Se você quer conhecer a história sobre os patriarcas, aí você vai na segunda parte, né? Que começa lá no capítulo 11. Tá. E depois, o que tem pra gente aí? E aí vem a terceira parte do livro de Gênesis, que é a partir de José, né? A última parte, que vai contar pra gente a história de José. E também vai contar a história pra gente dos irmãos de José, né, que formaram futuramente as 12 tribos de Israel. Os irmãos de José, né? Judá, Simeão, Benjamim, né? E vai mostrar as histórias dele depois indo para o Egito. E mais na frente a gente vai chegar, né, nas 12 famílias que se tornaram as 12 tribos. 12 tribos. Então, essa história de José, a terceira parte do livro do Gênesis, do capítulo 37, verso 2 até o 50, 26, essa sessão ela mostra de forma especial o desenvolvimento e a organização do povo de Israel através das descendências dos patriarcas. Deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitar que a gente está aqui, né? Tá aqui dentro, mas não tá mais dentro da história de José aí, que é que realmente está dentro do texto do Gênesis. Vamos pensar uma coisa aqui. Eu creio que você já escutou, você já falou, e muitas pessoas hoje estão fazendo uma tatuagem lá, no braço, nas costas, e tatuam um leão. O leão da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, certo? Eu até quero falar um pouquinho sobre isso aqui. A história de José, essa história da leão, de Jesus ser o leão da tribo de Judá, ela nasce na história de José, sabia, Lã? É interessante que essa história nasce aí. A gente pensa que essa história nasce no Novo Testamento. Não, essa história nasce aqui. Até porque Judá era um dos filhos de Israel, que era irmão de José. Então, vamos lá. Você vai ler dentro dessa parte do livro do Gênesis aí, do 37 ao 50, a história quando José ele interpreta o sonho do faraó, e aí ele é colocado como governador do Egito. Safenat Paneia. Isso. Ele é o governador do Egito. Ele começa a administrar o Egito, porque teriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Conta a história aí nesse bloco aí do texto do Gênesis. E a gente vai ver que quando a fome começa, o pai de José, Jacó manda os seus outros filhos, não manda Benjamim, mas ele manda os seus filhos lá no Egito para comprar comida. Já tinha passado a história toda, né? Já tinham colocado José no poço, depois já tinham vendido. A fartura, chegou na fome. Toda essa questão aí que você conhece bem a história. Quando chega ali, José vê os irmãos dele chegando. Na primeira viagem que eles fazem, José reconhece os irmãos. Aqueles irmãos, eles se dobram diante de José, e aí passa todo o filme de José, da história na cabeça sonho de José, que ele teve, o sonho que ele teve, tudo isso. José, nesse momento, ele não se revela aos seus irmãos, na verdade. Ele deixa os irmãos voltarem, mas ele conversa um pouco com seus irmãos ali, e resumindo um pouquinho essa história, ele arma uma situaçãozinha. Ele arma uma situação para que os irmãos voltassem e trouxessem o Benjamim. E dentro disso aí, quando Benjamim, aí a segunda viagem que já está lá, estou resumindo bem a história, quando Benjamim já está no Egito,
É bom lembrar, né, que Jacó não queria deixar Benjamim ir, mas os irmãos falavam: pai, nós não podemos voltar lá porque sem o nosso irmão, porque ele está pensando que nós somos, como que é a palavra que ele usa? De espias? Não, saqueadores, não lembro direito como que ele fala aí. José, né, que ele coloca isso para os seus irmãos. Nós precisamos levar Benjamim para mostrar que nós temos um outro irmão menor, coisa assim. Só que José, ele monta aí uma cena na despedida deles, quando todos eles comem bastante. José manda o seu copeiro ele colocar uma taça dentro do saco de trigo de Benjamim. Por quê? Ele iria mandar logo depois homens atrás, porque sentiu falta dessa taça, e ele dá a ordem seguinte: vocês vão lá e tragam esse homem de volta. Eu quero aqui porque esse homem é digno de morte. Roubou minha taça. Eu fui tão generoso, mas José não queria matar ninguém, não queria matar Benjamim. Ele queria trazer o seu irmão para perto e ficar perto do seu irmão. E quando os soldados acham a taça dentro do saco de Benjamim e vão levar, os irmãos tomam uma decisão. Não, o menino não vai sozinho. Nós vamos todos juntos voltar ao Egito. Não, mas o meu Senhor falou que é para mandar só quem roubou a taça. Nós vamos juntos. E quando chega lá, José, ele começa a falar: por que você roubou, por que isso? Ele vai contando aquela história toda, e por que vocês vieram todos? E Judá então entra na conversa. Judá se coloca, na verdade, na conversa, né? Judá fala para José assim: meu senhor, meu pai não queria deixar o meu irmão vir, e eu não posso voltar lá. Nós não podemos regressar para casa sem o nosso irmão menor, que esse menino é a paixão do nosso pai. Porque o nosso irmão, que também é filho da mesma mãe de Benjamim, ele foi morto. E meu pai pensa tudo grande isso. Tristeza no coração do meu pai. Então, nós não podemos. E José afirma: o menino fica. Então, Judá, ele fala assim: olha, eu dei a palavra ao meu pai que ele iria voltar conosco são e salvo, que volte Benjamim e eu fico no lugar dele, eu me entrego para que o outro tenha salvação, para que o outro não morra. Não parece com o que acontece? Lá na frente. Qual é a chave dessa história? A chave da história de José, a chave da história de Benjamim, sabe qual é ela? A chave é a entrega. Jesus se entregou por todos nós. Por todos nós. Ele falou: não, pai. Não, a humanidade está difícil, a coisa está complicada, mas não destrua a humanidade de novo. Eu vou pagar o preço, eu vou morrer pelos meus irmãos. Eu vou pagar o preço, eu me entrego para que eles tenham vida. Quando Jesus se entrega, morre e ressuscita, se você escutou a live que a gente fez sobre a Páscoa na sexta-feira, né, da Paixão, você vai ver que eu usei uma frase. Eu usei a seguinte frase: Jesus entra no túmulo como o Cordeiro Pascal, mas ele sai do túmulo como o leão da tribo de Judá. Entendeu? Então, Jesus, ele é tido como o leão da tribo de Judá depois que ele se entrega e ele ressuscita pela mesma atitude que Judá teve. Então, essa história de Jesus ser o leão da tribo de Judá, vê como é mais antiga.
E se você for ler a genealogia, você vai ver que Jesus ele é da linhagem de Judá, né? Da tribo de Judá. O rei Davi ele era da linhagem de Judá e Jesus é da linhagem do rei Davi. Eu resumi muito essa história aqui. Eu quero fazer um desafio para você. Começa hoje ainda. Pega aí do capítulo 37, versículo 2. Começa a ler a história de José. E já com essa ideia, com isso que eu te falei na cabeça, que eu resumi muito rápido, que José fez toda essa trama aí, né? E da entrega de Judá pelo seu irmão. Lê isso aí, ok? Vamos ficar por aqui hoje, Alan? Vamos ficar por aqui, entendeu? Hoje é domingo de Páscoa, né? Então vamos ter nossa aula um pouquinho mais curta aí, para que você tenha esse tempo com a sua família. Páscoa é a principal festa do calendário cristão. Alguns pensam que é o Natal. Não. A Páscoa é a celebração mais importante. Então, queridos, feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa com a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na próxima semana vamos estar juntos. Nós vamos falar mais um pouco sobre o livro do Gênesis. Vamos falar mais na leitura histórico-crítica. E vamos ver aí se dá para a gente trabalhar a questão da criação do homem, da mulher. Vamos ver isso aí, tá? Façam suas perguntas aí, você pode estar perguntando para a gente e a gente vai estar respondendo aí, ok? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Amém. Um beijo para vocês, pessoal, né? Estaremos juntos aí na próxima aula, em nome de Jesus. Olha para a gente aí para a gente terminar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de conhecimento, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, realmente estar acrescentando as nossas vidas, ó Deus, porque queremos conhecer a cada dia mais e mais de Ti, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, por cada família que assistiu essa aula, que Teu Espírito Santo possa entrar nesses corações, Amém. Que a Tua presença, Senhor, possa se manifestar de uma maneira especial e poderosa na casa de cada discípulo que assistiu essa aula, Senhor. Meu Deus, abençoe as pessoas, abençoe os pais de família, Senhor. Abençoe os comerciantes, ó Pai, da nossa igreja, Pai, dos discípulos de Betel. Que o Senhor possa livrar e guardar, Senhor, a cada família, Senhor, que se humilha, que se dobra, que te clama, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome e te agradecer porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e o Senhor deu o Teu Filho amado no nosso lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Deixa eu terminar falando uma coisa aqui. Nós, Betel, está com uma campanha de arrecadar alimentos. Queridos, tem fome na nossa cidade. Muitas pessoas estão passando por necessidade. A gente que está ficando aqui na igreja, eu tenho vindo aqui na igreja praticamente todos os dias, entendeu? Muitas pessoas têm tocado a nossa porta pedindo alimento, pedindo comida, até mesmo pessoas da nossa convivência, porque Cabo Frio é uma cidade que depende do turismo. O comércio gira em torno do turismo. Muitas pessoas ganham o seu pão nessa linha de trabalho e está tudo parado. Se você pode, se você tem algo, traga aqui para a igreja. Nós estamos aqui de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde até às 5 da tarde. Tem uma pessoa aqui para receber a sua doação, ok? Traga para a gente. Deus abençoe e mais uma vez, feliz Páscoa. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém.